Olá, turma do nono B. E aí, como estamos? Hoje, quinta-feira, estamos juntos outra vez e hoje para uma aulinha de redação, certo? Em redação, nós estamos trabalhando a narração, o texto narrativo. E o que é que nós estamos vendo? Os elementos da narração e como nós devemos usar cada um, né? Então, nós vimos que numa narração, o que é narrar? É contar uma história. E numa narração, nós precisamos ter alguns elementos, como, por exemplo, o narrador. O narrador, ele é aquele que conta a história. Ele pode contar participando dela, sendo narrador personagem, ou sem participar dela, sendo narrador observador apenas. O narrador personagem, ele conta e participa da história. O narrador observador, ele conta a história, mas não participa dela, tá? Vimos também que na narração nós temos personagens, vários tipos de personagens. Podemos ter uma narração com personagens só? Podemos, mas podemos ter com vários personagens. E temos uma classificação. O personagem principal são aqueles que realizam as ações mais importantes da história. Personagens secundários são aqueles que auxiliam o personagem principal no desenvolvimento da história. Personagens terciários são aqueles que fazem a participação para dar realidade ao texto, mas eles não desenvolvem nenhuma ação. Então, principal realiza as ações principais, secundários ajudam os principais a realizar as suas ações e terciários, eles participam da história, mas eles não desenvolvem ações, tá? Temos também numa narração o enredo. O que é o enredo? A história contada, né? Pode ser um enredo romântico, de aventura, enfim, o enredo é a história que a gente tem que produzir, tá? Temos também o espaço, que é o lugar onde as ações principais acontecem, e o tempo, que é o momento do desenvolvimento dessas ações principais, tá? Então, o tempo não precisa ser dia, noite, não. Pode ser a partir do momento que ela chegou, quando ela foi viajar. Isso é uma forma de expressar tempo numa narração, certo? Hoje eu estou com uma proposta para vocês. Por isso que eu estou falando mais rapidinho, porque eu vou deixar aí um desafio lançado. Eu preciso que vocês construam uma narração pequena, certo? Nós vamos começar trabalhando com uma narração pequena. Vocês vão criar a outra coisa. Numa narração precisa de título. Então, vocês precisam colocar o título do texto, certo? Vocês vão criar um texto. Como vai ser esse texto? Esse texto, eu vou pedir algumas coisas sobre ele. Por exemplo, o texto vai ser sobre a história de 3 amigos, certo? 3 amigos. Qual vai ser o espaço, a narração, a história de 3 amigos? Qual vai ser o espaço onde essa narração vai se passar? Uma praia, certo? Um fato importante no enredo, um acidente. Um acidente, certo? E o narrador vai ser um narrador personagem. Olha, são 4 coisas. Primeira, a história, eu tô olhando assim porque eu tô colando ali, que eu passei, tá no caderno anotado ali. Então, primeiro vai ser a história de 3 amigos, certo? Aí você vai escolher um título para essa história, né? Mas escolha o título no final, depois que você escrever, que fica melhor, tá? Então, uma história de 3 amigos, no espaço, uma praia, né? Um fato do enredo importante, um acidente. E o tipo de narrador, narrador-personagem. Você já sabe que eu tenho que ter no mínimo 3 personagens, que são os 3 amigos. E aí você vai desenvolver essa história. Professora, tem número de linhas? Não vou estabelecer número de linhas, por enquanto, certo? Por quê? Porque você vai utilizar as linhas necessárias para fazer a sua história. Qual é outra dica importante para a narração? Toda narração precisa ter início, meio e fim. Início, apresentação dos personagens e da situação que você vai trabalhar. Meio, desenvolvimento da situação, desenrolar dela. E final, o que foi que aconteceu para encerrar a história, certo? Aí você vai ver o número de linhas que você precisa para fazer. Princípio, meio e fim, tá? Ah, eu vou precisar de 10 linhas, ótimo. Ah, eu vou precisar de 30, ótimo também.
desde que a sua história tenha princípio, meio e fim. Outra coisa que eu vou pedir, façam a história lápis, mas passe a caneta, porque como vocês vão fotografar, para eu poder enxergar, senão se for a lápis eu não vou conseguir enxergar, certo? E mandem para mim até a segunda-feira, tá bom? A nossa aula é dia de quinta à tarde e eu recebo a atividade até segunda-feira, tá certo? Da turma do 9º ano, que é a turma com quem eu tenho aula de redação na quinta-feira. Conto com vocês, quero ver todo mundo fazendo, hein? Não tem dificuldade nenhuma. Tente fazer, a professora, mas eu escrevo péssimo, não importa. Eu quero ver o que é que você vai fazer, tá bom? Vou ficar aguardando. Tchau, tchau, até a próxima.